Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso devocional e hoje é o Salmo de número 55, onde diz assim: Súplica do perseguido. Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim, temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo. Sim, eu fugiria para longe, para ficar no deserto, procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite fazem ronda sobre muralhas. Lá dentro, maldade e crimes, a destruição impera dentro da cidade. A opressão e as fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta. Eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra minha pessoa. Eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado, justamente tu com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará, pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir e não têm o temor de Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados profanou sua própria aliança. Sua fala é mais macia que a manteiga. Contudo, a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como o punhal. Entrega tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. No entanto, tu, ó Deus, farás descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que eles estavam reservados. Eu, porém, deposito toda a minha confiança em ti. Bom, esse salmo é um salmo de Davi, e aqui Davi ele vem pedindo socorro, pedindo a ajuda de Deus, por causa das pessoas que estão tentando mal contra ele, que estão tentando o prejudicar, que estão tentando o derrubar, o destruir. E o que me chamou bastante atenção aqui é quando ele diz que foi um amigo, um companheiro mais chegado, aquele que ele diz assim, ó, que ele compartilhava da mais agradável e íntima comunhão, aquele amigo íntimo, sabe? Foi dessa pessoa que ele sofreu traição, que ele sofreu perseguição. E quantas vezes na vida nós passamos por isso, né? A gente confia em alguém, a gente considera aquela pessoa como o melhor amigo, a melhor amiga, e na primeira oportunidade aquela pessoa nos abandona, aquela pessoa se levanta contra nós, tenta nos prejudicar, tenta nos fazer o mal. E sabe por que Deus permite isso? Para mostrar pra gente que a gente não deve confiar em ninguém além dele, sabe? Porque até os seus pais podem te desamparar. A gente sabe que o amor de uma mãe, o amor de um pai é um amor único, mas quantas histórias de pais que abusam da própria filha, de mães que abandonam seus próprios filhos, de mães que matam seus próprios filhos. A gente escutou muito isso já nos jornais. Então, a gente só deve confiar em Deus, somente em Deus. A gente deve sim amar nossos irmãos, amar nossos amigos, amar nossos pais, a gente deve amar,
mas não devemos confiar completamente, fazer dos nossos amigos, fazer dos nossos pais, fazer da nossa família o nosso refúgio, fazer da nossa família tudo para nós. Porque tudo para nós é Deus, somente Ele. E aqui Davi ele está pedindo para Deus ajuda, pedindo para Deus o ajudar contra esses inimigos que estão contra a vida dele. E o pior de tudo é que esses inimigos eram os melhores amigos, era o melhor amigo dele, um desses inimigos. E aqui, uma parte ele diz até assim: quem me dera ter asas de pombo para voar e encontrar um abrigo. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. E muitas vezes nós nos sentimos assim também. Nos sentimos com vontade de fugir, de sumir com algumas situações que a gente passa na vida. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso melhor abrigo, o nosso melhor refúgio é Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. É Ele quem nos esconde, é Ele na tempestade, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos protege do mal. E então, Davi, ele se lembra disso, ele se lembra que Deus é o refúgio dele. E aí ele diz assim, lá no verso 16: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia lamento angustiado e Ele ouve a minha súplica. Ou seja, 3 vezes ao dia Ele está ali orando ao Senhor, ao único que pode ajudar, ao único que pode o salvar, ao único que o ama de verdade e que o entende. E é isso que devemos fazer. Não só quando somos traídos por amigos próximos. Sabemos que, eu creio que todos nós já passamos por isso um dia, sabe? Eu já passei por isso. Por quê? Porque nesse mundo é assim, a gente não deve confiar em ninguém. Mas não só nesses momentos, não só nessa situação, qualquer situação que você está passando. Eu não sei qual a situação que cada um de vocês está passando, mas Deus, Ele sabe, Ele está vendo. Então, em qualquer situação que você está passando, qualquer problema, lembre-se que Deus é o seu refúgio. Não precisa fugir. Você pode até sentir vontade de fugir e achar que seria mais fácil, mas não precisa, sabe? Entra no seu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Ele é o seu refúgio. Sabe, faz como Davi, 3 vezes ao dia, ou 4, ou 5, quanto mais melhor. Entra no seu quarto e vai falar com Deus, nem que seja para se lamentar dos seus problemas, angustiado, como Davi, olha, lamento angustiado, e Ele ouve a minha súplica. Então, mesmo que seja para desabafar toda a sua tristeza, toda a sua angústia, mas entra no seu quarto e vai falar com Deus. Entra em qualquer lugar que você fique sozinha com Deus, mas vai falar com Ele. Nem que você tenha que se trancar no banheiro. Se você for mãe e tiver filho sempre no seu pé, como eu, mas entra no banheiro e vai falar com Deus. Quantas vezes você quiser, nem que seja só para chorar aos pés dele, mas Ele vai te entender. Ele vai entender as tuas lágrimas, Ele vai entender a tua angústia. Jesus, Ele nos entende. Jesus também foi traído por um amigo. Jesus considerava Judas como amigo. Quando Judas vai com os guardas para prender Jesus, Jesus olha para ele e fala: amigo, a que viestes? E Judas foi trair Jesus. Então, Jesus, tudo que você passar, qualquer situação, seja de traição, seja de abandono, porque Jesus também foi abandonado por todos quando ele foi preso. Todos o abandonaram, aqueles discípulos. Pedro, que disse que ia com Jesus para a prisão ou para a morte, o abandonou. Todos o abandonaram. Ninguém pôde o ajudar, ninguém pôde o socorrer. Então, tudo que você passar, tristeza, angústia, Jesus também se sentiu angustiado e até suou sangue de tanta angústia, de tanta aflição.
tudo que você passar, seja abandono, seja traição, seja angústia, seja tudo, dor, pode saber que Jesus passou. Então, se Ele passou, Ele te entende. Ele te entende. O Pai te entende. Porque Deus estava com Jesus ali, sofrendo tudo que Ele sofreu. Então, Ele te entende. Então, fala com quem te entende. Sabe, nós, seres humanos, nós somos assim. A gente, por mais bom que a gente seja, né? Que a gente não é bom, mas por mais assim, um coração bonzinho, sabe, que a gente tem, por mais que a gente seja amigo, por mais que a gente ame, a gente nunca consegue entender a dor do outro. Sabe, quando as pessoas chegam pra gente, a gente tende a fazer como os amigos de Jó. A gente tende a criticar, como os amigos de Jó, falar, você tá passando por isso, por aquilo outro que você fez. Você tá em pecado contra Deus. Mas você também tinha que fazer assim, assim, assado. Então a gente nunca entende por completo a dor dos outros, só quando é a nossa. Mas Jesus, Ele entende a sua dor. Jesus, Ele entende a minha dor. Jesus, Ele não vai nos julgar como os nossos amigos, como nós julgamos as pessoas. Porque nós julgamos, não vem falar que você não julga, que julga sim. Nem que seja no pensamento, às vezes olha e fala assim, meu Deus, aí você vai e se lembra que na palavra fala para não julgar, aí você fala, me perdoa, Senhor. Mas lá no pensamento você julgou. Então, o único que podemos confiar mesmo, é Jesus. Sabe? Ele é o único perfeito, santo e que passou por tudo que você passou e entende a sua dor. Então, é isso que devemos fazer. Devemos confiar nele. Olha, e Davi, ele confia em Deus depois de sofrer a traição de um amigo. Ele sempre confiou. Mas depois de quebrar a cara mais uma vez, ele entende que ele só deve confiar completamente em Deus. Então ele diz assim, ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Ou seja, são muitos. Podem ser o tanto que for, mas ele me resgata, ele me salva, ele me protege. E aí ele diz assim, pois os ímpios jamais mudam o seu modo de agir e não têm o temor de Deus. Então, ele sabe que as pessoas não costumam mudar. Muda se entregar a sua vida a Jesus, aí muda. Mas muitas vezes as pessoas que nos fazem mal, elas não se arrependem. A não ser que o Espírito Santo de Deus entre na vida da pessoa, elas não se arrependem. Então ele sabe que ele deve confiar somente em Deus. E aqui no final ele diz assim, entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então você pode até sofrer, você pode até pensar que está no fundo do poço, mas Deus, Ele não permite que você venha a cair. Se você for justo e amar o Senhor, Ele não vai permitir que você venha a cair e ficar lá no fundo do poço. Ele vai te tirar de lá e vai te exaltar, e vai te dar vitória, e vai te dar forças. Mas você tem que confiar nele. Porque se você não confiar nele, aí sim a gente estamos ferrados se não confiar nele, sabe? Olha, no entanto, tu, ó Deus, farás descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que eles estavam reservados. E parece dura essa palavra, mas é a verdade. Sabemos que na palavra de Deus fala que aquele que não teme a pai e mãe, na verdade fala para temer pai e mãe que os seus dias serão prolongados. Então, se quem não teme pai e mãe não tem os seus dias prolongados, imagina quem não teme a Deus. Então, isso que ele diz aqui, que não conseguirão viver nem a metade dos dias que eles estavam reservados, é porque é a verdade. É porque quem não teme a Deus, Deus não lhe dá vida longa.
Deus não protege. Se essa pessoa não confia em Deus, não crê em Deus, não tem temor a Deus, entende? E aí Davi diz assim: eu, porém, deposito toda a minha confiança em Deus. Então vamos confiar neste Deus. E confiar não é só falar assim, eu creio, eu confio. Não, confiar é demonstrar com atitudes, demonstrar de todo o seu coração, é não se revoltar por qualquer problema, por qualquer situação, é saber que por mais difícil que esteja, o Senhor vai te dar a vitória. Por mais que esteja no fundo do poço, como José, por mais que seja levado como escravo, como José, por mais que seja injustiçado, como José, mas confiar que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor sabe o que faz e que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Que o Senhor venha falar melhor ao coração de cada um. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor é o nosso abrigo, porque o Senhor cuida de nós. E eu te peço que o Senhor venha alcançar cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que precisa, Senhor, do Senhor, que precisa da Sua proteção, precisa da Sua ajuda. Que o Senhor venha alcançar essas pessoas, que o Senhor venha aumentar a fé delas e ajudar com que elas venham confiar mais no Senhor. Nos ajude a confiar mais no Senhor, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça. Nos mostre, Senhor, a Tua misericórdia cada vez mais. Que o Senhor já tem mostrado, Senhor, mas vem nos mostrar mais e aumentar a nossa fé e aumentar a nossa confiança. Cuida de nós como sempre tens cuidado, meu Pai. Muito obrigada pela Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.